A partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Edson Lobão. E o nosso tema, Pacto Federativo. Isso porque, por iniciativa do presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, o Congresso Nacional recebeu os governadores de estado para uma conversa. O que o Congresso pode fazer para melhorar as relações entre União, estados e municípios e, com isso, gerar serviços de melhor qualidade para o cidadão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor que tem bastante experiência nessa questão da administração de estados, dos entes federativos. O que o senhor acha que é o maior desafio no momento que o país enfrenta na questão do pacto? Eu, por 2 vezes, fui deputado federal. E por 4 eleições, o povo me manda ao Senado Federal. E fui governador de estado. Nós chegamos a um ponto em que, uma de duas, ou há uma interconexão entre União Federal, estados e municípios, ou a nação não sairá das dificuldades econômicas em que se vê, nesse momento, atolada. Nós temos que admitir que a nação começa no município, passa pelo estado e chega à Federação da República. Nenhuma União Federal escapa de uma situação econômica grave, deixando no fogo os estados e os municípios. Ou nós vamos todos juntos para uma bela solução, e o Brasil tem toda a condição de avançar mais ainda, ou então todos entrarão nas mesmas dificuldades. Há 12 anos, quando assumiu a presidência da República o presidente Lula, o Brasil possuía no exterior algo em torno de 30 bilhões de dólares de reservas externas. E devia muito ao Fundo Monetário Internacional. O Lula pagou o fundo, emprestou dinheiro ao fundo e depositou no exterior, em nome da União Federal Brasileira, cerca de 400 bilhões de dólares. Nós temos, portanto, uma reserva externa que garante a segurança econômica do país. É claro que nós não podemos simplesmente chegar lá no exterior e sacar esse dinheiro para resolver problemas aqui. Porque a tentação, quando o senhor fala isso, é justamente perguntar isso. Por que nós estamos fazendo ajuste fiscal, restringindo o direito de trabalhador, se a gente poderia lançar a mão, não pode? Poderia, em tese poderia. Pode. Em tese pode. Mas aquilo é um colchão, uma segurança para que o prestígio do Brasil no exterior não seja maculado, não seja tisnado, violado. O Brasil tem grande prestígio no exterior. Pois bem, mas o fato é que nós estamos vivendo um momento episódico da economia nacional. E quando a economia não vai bem, tudo vai mal. O que quer dizer é que a iniciativa do senador Renan Calheiros, convidando aqui os governadores todos, os líderes políticos, para esta reunião de hoje, significa uma iniciativa nobre e um papel transcendente do Congresso Nacional de solidariedade aos estados e municípios para a construção, para a edificação de um novo pacto federativo. Nós precisamos, de fato, caminhar para esse pacto de tal sorte que tanto a União se beneficie dele quanto os estados e municípios. Sim. Agora, essa iniciativa do Congresso Nacional com os governadores de estado, está faltando uma peça aí, a representação da União aqui nessa discussão, não está? Esse foi o primeiro passo. Eu não tenho dúvida que no passo seguinte virão os ministros do Planejamento, da Fazenda, para discutir esse tema que é fundamental para o país. Isso não se trata de uma ação demagógica, não se trata disso, trata-se de uma ação concreta de solidariedade com os estados, com os municípios, sem esquecer a União Federal. A União Federal está na cúpula, na cimeira de todas as instituições do país. Mas é preciso que haja participação dos demais elementos
que compõem a União Federal Brasileira. Até para viabilizar essa remodelagem do pacto, né? Exatamente. Senador, mas assim, há medidas, pela conversa de hoje, o que a gente sente é o seguinte: há medidas que podem ser tomadas a partir do Congresso Nacional e que vão ter efetivamente um efeito positivo nessa remodelagem, né? Os estados se queixam de que estão praticamente proibidos de contrair novos empréstimos. Uhum. Ora, empréstimo não é doação da União Federal aos estados. Empréstimo é um socorro para aquele momento de maior dificuldade dos estados. É claro que esses empréstimos terão que ter um aval. Antigamente não era necessário, mas hoje o aval do Tesouro Nacional. Por causa da lei de responsabilidade? Por conta também da lei de responsabilidade fiscal. Mas não custa nada a União Federal socorrer os membros da federação, autorizando empréstimos que podem ser do exterior ou do próprio país, junto às entidades financeiras que compõem a economia e as finanças do Brasil. Senador, vai ter um grupo de trabalho, vai ser montado um grupo de trabalho aqui na casa para consolidar tudo que pode ser votado, não é isso? Já foi montado o grupo, são 2 deputados e 2 senadores que vão compor esse grupo de acompanhamento de todas as providências que, a partir de hoje, terão que ser tomadas por essa iniciativa do senador Renan Calheiros e do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, com vistas a uma nova repactuação da União Federal. Senador, com toda a bagagem que o senhor tem de acompanhar a vida política recente do país, hoje se falou que o Congresso vive um momento muito diferenciado. O senhor concorda? A cada ano que passa, a cada eleição, a configuração, o desenho do Congresso Nacional vai se modificando. Eu diria que o Congresso está perfeitamente conscientizado das suas responsabilidades transcendentais e que cumprirá o seu dever para com os eleitores que votaram em cada senador e cada deputado, no sentido de representá-los autenticamente. É isso que o Congresso está procurando fazer. Nesse momento em que temos essa crise, não é, econômica, esse problema de estados e municípios de administrarem as suas contas, o Congresso também nesse momento, nessa dinâmica de relação com o Palácio Planalto um pouco diferenciado, isso tudo propicia para temas difíceis como, por exemplo, reforma tributária, que não é exatamente o Pacto Federativo, mas que faz parte dele, possam ser finalmente resolvidos? A reforma tributária foi tentada muitas vezes. Eu próprio, quando fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, pus em votação e votamos a reforma do Poder Judiciário, que foi muito oportuna, que resultou em acelerar um pouco os processos e andamentos em todas as instâncias do Poder Judiciário. A súmula vinculante, por exemplo, nasceu dessa reforma que nós fizemos a partir da Comissão de Justiça do Senado. E votamos também a reforma tributária, que infelizmente não se completou, porque essas reformas todas têm que ser votadas na comissão, votadas no plenário do Senado e depois na Câmara. Não se completou ainda, mas ela é necessária para dar modernidade, agilidade a um sistema tributário nacional. Porque se falou hoje, por exemplo, na questão do ICMS, né? A questão da guerra fiscal, o ICMS, a reforma do ICMS, mas a reforma tributária ainda é maior do que isso, né, senador? É maior do que isso. A questão do ICMS é o imposto estadual. Cada estado estabelece o seu limite de ICMS a partir de 12% e vai até 20%, 22%, 25% e assim por diante. Agora, é preciso que haja, no mínimo, uma certa harmonia de cobrança do ICMS entre os estados, para evitar exatamente esta guerra fiscal entre estados da federação, cada qual pretendendo reduzir, quando achar conveniente, o seu ICMS para atrair investimentos de outros estados. Para isso, acabando com a guerra fiscal, pleiteia-se aqui na casa, pelo menos, fundos de compensação. No momento de crise como esse que a gente vive, será que isso vai ser uma saída possível? Isso é um instrumento de equilíbrio para socorrer estados que estão, eventualmente, em dificuldades maiores,
por algum tempo, até que os estados se reequilibrem nas suas finanças. Esse fundo vem sendo pensado, meditado já há algum tempo. E o Congresso Nacional sempre teve, em todas as suas legislaturas, a capacidade da criatividade. Para isso, os políticos são eleitos, para ter criatividade e soluções, eu não diria geniais, mas soluções adequadas para cada um. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a atenção de você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é ligação gratuita, 0800 61 22 11. Agora, se você quiser rever esse e outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.